Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre teste de confiabilidade. E voltado a sistemas hidráulicos, esse é um tema extremamente importante, porque qualquer máquina, seja uma máquina agrícola, seja um equipamento de petróleo e gás, seja um equipamento no setor de mineração, seja num setor de produção, não importa, qualquer equipamento hidráulico, pode estar apresentando uma falha em fase inicial, porém essa falha em fase inicial, ela não é uma falha categorizada como uma falha crítica para aquele processo. Ou seja, o ponto do circuito, ou seja, o ponto do sistema hidráulico, aquele ponto no circuito do sistema hidráulico, aonde essa falha em fase inicial começa a se apresentar, não é um local crítico para então promover uma categoria de alto potencial e assim então categorizar como uma falha de alto potencial a parada de produção, a geração de um downtime, né? E perdas financeiras. E quando o sistema de manutenção, o sistema de planejamento e controle de manutenção, ele opera sem análise de dados, sem metodologia adequada à característica da sua tecnologia, da tecnologia da sua frota, ou utilizando ferramentas inadequadas àquilo que os fabricantes solicitam, é muito comum, então, se ter um ambiente de que a manutenção é executada, mas não se sabe o que vai acontecer entre o intervalo dessa manutenção e o intervalo da próxima manutenção. Porque, na realidade, não existem parâmetros que trazem, assim, o insight de dados, parâmetros de dados que você gere, então, uma estatística, uma confiabilidade, para que, então, você determine qual é o intervalo, então, que aquele componente, aquele sistema, aquela máquina, ela, então, é considerada confiável. Ela está confiável, ela tem a sua confiabilidade garantida por intermédio dos testes que foram feitos. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. Seja você um estudante inicial na hidráulica, não conhece ainda diagramas, não conhece de forma profunda sistemas hidráulicos, ou seja você já um expert, seja você um supervisor, um líder, um gerente, seja você um engenheiro de manutenção, de operações, que já atua diretamente com sistemas hidráulicos, você vai ver que essa área, esse tema, ele é um tema de alto impacto financeiro, é um tema de alto potencial de impacto financeiro, porque diz respeito àquilo que está sendo entregue diretamente ao chão de fábrica, aquilo que está sendo diretamente entregue lá no campo, quando o equipamento entra em operação, naquele dado momento ele não pode falhar, porque uma falha naquele equipamento vai gerar perdas financeiras, o potencial de uma multa ou até mesmo de uma perda de contrato, uma falha de reputação, né? Um incidente de reputação ou até mesmo de segurança. Um sistema hidráulico, quando começa a apresentar uma falha, ele pode vir apresentar movimentos involuntários e isso gerar até um potencial à segurança operacional, okay? Não só na questão de service quality, garantia da qualidade do serviço em termos do seu desempenho somente, mas a questão da segurança, aquele trabalho que está sendo feito, por exemplo, um elevador se abrir, uma carga descer, né? Um guindaste que está elevando uma carga, de repente aquela carga começa a baixar. Então, são coisas que geram aí um potencial muito sério de um incidente, uma embarcação marítima se aproximando de uma outra embarcação e o sistema hidráulico falhar. Então, isso é um potencial
muito crítico e que precisa ser avaliado, e certamente os testes de potência eles aumentam a confiabilidade dos sistemas hidráulicos. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar de como realizar testes de potência em sistemas hidráulicos e como aumentar, então, a confiabilidade nos sistemas hidráulicos. Bem, pessoal, meu nome é Sérgio Lima, sou profissional da indústria.